você sente que falta um tchan no seu texto? Você sente que o seu repertório está de certo modo empobrecido? Bom, isso não é porque você escreve ruim. Muito prazer, eu sou a Mabi Ribeiro, uma escritora adolescente de 15 anos, que tem 3 livros publicados, que vai te ajudar com esse seu problema do jeito que eu resolvi quando o problema era meu, né? Às vezes o problema não é que o texto é ruim, a história tá lá muito bem escrita, os personagens estão fazendo coisas de personagens, só que ainda parece faltar um sal. E às vezes isso não é por conta de algum problema de técnica. Na realidade, pode ser só falta de entrega à escrita, vivências para a escrita, vamos dizer assim. Mas o que eu quero dizer com vivências para a escrita? Eu não tô falando só de você fazer, nossa, levantar da sua cama e ficar fazendo a cara, o sorrisinho que seu personagem tá fazendo porque você não sabe escrever. Eu tô falando pra você pegar os seus humildes pezinhos, sair de casa um pouco, fazer, sei lá, pegar um ônibus. Porque a vivência pra escrita, ela não é necessariamente só você ficar na frente do espelho fazendo careta e pose estranha. Todo mundo faz isso, é inevitável. Porém, tem muitos exemplos pra isso. Nossa, a minha dicção tá uma maravilha hoje, me perdoem, eu vou cortar o máximo que eu puder a edição. Vivências para escrita, elas não são só você ficar na frente do seu espelho fazendo pose e careta para descrever direito. Não, também não é você ficar no Pinterest procurando ideia. Na realidade, é você sair de casa, dar uma viajada, pegar o seu humilde caderninho e sentar um pouco na praça do seu bairro, porque daí você pode fazer o quê? Observar. Observar pessoas, animais, o movimento, como que você se sente naquele lugar. Tudo isso é muito importante para você ter um texto profundo, não só palavras bonitas, entendem? Mas, ó, um ponto muito importante a ser abordado são as referências. E não, referência não é cópia. Se você está colocando uma referência, você automaticamente tem que entender como que aquela referência funciona no universo dela e como que você pode traduzi-la para o seu texto sem que as pessoas automaticamente pensem nela como uma cópia, um plágio. Porque mesmo que acabe não sendo, pode acontecer as acusações. Ninguém quer. Ai, Mabi, o que faz um bom repertório? Fora você sair da sua casa e observar o mundo ao seu redor, pesquisas. Vamos usar de exemplo o meu quarto livro, Legados de Máscaras. Legados de Máscaras se passa em 1950, só que eu nasci em 2010. Então, tem que fazer toda uma pesquisa, o jeito que as pessoas falavam na época, o jeito de como a moda era na época, os livros que tinha na época para fazer referência, tem tudo isso, engloba tudo isso, você escreveu um livro de época. Se ele for um livro que não tenha coisas daquela época, ele vai ter um repertório vazio, ele vai ser uma história vazia e sem sentido. E, tipo, eu pessoalmente, nos meus outros livros, eu gosto muito de colocar pequenos detalhes das coisas que eu gosto. Tipo, Pequeno Príncipe, Coraline, Desventuras em Série. Só que, tipo, eu não posso colocar o personagem lendo o livro do Pequeno Príncipe se o personagem é um personagem de antes do livro ser publicado. Então tem que ter uma coerência junto com o repertório e com as referências. Só que não adianta nada você se encher de repertório se você não tem técnica também. Eu falo que normalmente não é um problema de técnica, mas é sempre bom você estudar a técnica que você usa para escrever. Porque nem sempre vai ser só o repertório. E nem sempre a gente vai saber escrever o que a gente quer dizer. Entendem? Tipo, nem toda mensagem que você deixa entre as entrelinhas vai ficar fácil de entender se você não tiver técnica na hora de escrever. E por isso é muito importante você sempre estar procurando livros novos para ler, um amigo escritor para te dar um feedback, e assim vai. Porque quanto mais estudo você tiver, melhor vai ficar a sua habilidade de escrita. Logo, o seu texto vai conseguir se utilizar melhor os repertórios que você coloca nele. Mas um segredinho aqui, a maior parte das cenas emocionantes que eu escrevi no colégio. Infelizmente eu não tenho férias de verão o ano inteiro. Só que daí, por que as cenas mais importantes foram escritas no colégio, as mais emocionantes e que eu honestamente gosto mais? Porque é um lugar emocionalmente estável.
Na escola você sente muitas emoções num dia só. São muitas pessoas diferentes numa sala só, o que acaba criando um ambiente propício para vários tipos de conflitos que podem mais tarde acabar se tornando um texto. E por quê? Porque escrever também envolve a sua emoção, o seu repertório também vai de seus sentimentos. Tanto que eu escrevo melhor e mais rápido quando eu tô com raiva, ou então muito ansiosa. E saem uns textos que depois eu falo, nossa, eu escrevi isso mesmo? Meu Deus, fui eu? Só que, tipo, não é num tom de desgosto, sabe? É num tom de choque mesmo. E a gente tem que aprender a melhor a usar as nossas emoções. Até porque somos escritores e as pessoas normalmente se emocionam com as coisas que elas leem. O que nos leva ao exemplo que eu fiz pra vocês, com aquela minha edição maravilhosa. Ai, Mabi, mas por que que eu não posso colocar as coisas só de enfeite, um capítulo ou outro? Poder você até pode. Porém, existe um conceito muito bom, que eu particularmente gosto bastante, que é a arma de Chekhov. A arma de Chekhov. Vocês não sabem que eu não nasci para falar palavra estrangeira, mas enfim. Tipo, imagina que no começo da história eu mostro quase sem importância uma arminha d'água jogada no meio dos brinquedos de um personagem. Aquilo não tá ali por acaso. No capítulo 7, quando esse personagem usa a arminha para molhar um suéter, o leitor entende que aquele objeto já fazia parte do mundo da história. Isso é a arma de Chekhov. Se algo aparece, é porque vai ter função depois. E nem sempre vai ser sobre algo que você gosta. Por exemplo, eu tenho uma personagem do meu segundo livro, a Roselena. Roselena é atriz. Só que ela é uma mulher que ela, como que eu vou explicar? Ela ainda vivia durante a era vitoriana. Então isso complica um pouquinho as coisas. Porque o que eu tinha de repertório era o Shakespeare. E eu nunca nem li Shakespeare. Só que pra dar uma. Como que eu posso pensar aqui a palavra? Pra dar uma realidade ao personagem dela, eu fui lá e fiz toda uma pesquisa sobre Shakespeare. Não cheguei a realmente ler. Só que eu fiz uma pesquisa o suficiente para ela parecer coerente com a época em que ela vivia. Porque assim o repertório não se torna pobre. Se você chegou até aqui, esse vídeo te ajudou de alguma forma e você quer me ajudar também, curte, comenta e se inscreve. Eu agradeceria muito e te vejo no próximo vídeo.